Olá a todos, meu nome é Ícaro e eu sou seu professor de matemática. Hoje nós iremos falar sobre os números naturais, esse conjunto que é tão importante e o conjunto numérico com o qual temos o nosso primeiro contato. A ideia de conjuntos naturais, ela surge com a ideia de números. Quando pensamos em numerar alguma coisa, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é criar primeiro uma unidade e depois ir seguindo essa unidade com 2 unidades, 3 unidades, com o sistema numérico que for necessário. O problema é que não existem números naturalmente na natureza, então nós buscamos símbolos para eles. Houve, como eu falei nas aulas de sistemas decimais, houve o sistema sumério, o sistema egípcio, o sistema grego, entre outros sistemas, mas antes disso mesmo o homem pegava um pedaço de osso e passava riscos, ou então um exemplo bem clássico que as pessoas dizem, um pastor tinha 5 ovelhas, então ele tinha uma pedra para cada ovelha, a ovelha passava, ele colocava a pedra no chão, passava outra, botava a pedra no chão, assim até passarem as 5 ovelhas, e quando as ovelhas iam voltando, ele ia contando as ovelhas como? Retirando as pedras do chão, ou seja, é uma contagem que aparece como necessidade, nós precisávamos fazer essa contagem, então esses números surgiram de forma natural, por isso que damos esse nome ao conjunto, o conjunto dos números naturais. Ou seja, pessoal, um conjunto que a partir da unidade vai criando outros elementos, faz com que alguns literários digam que os números naturais começam a partir do 1. Ou seja, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas com o intuito de manter todos os algarismos, alguns vão dizer que começa do zero. E não tem problema, qualquer uma das definições é boa. Via de regra, nós usamos que os naturais começam do zero, e se quisermos representar os naturais por essa outra corrente, nós dizemos os naturais não nulos, ou os naturais com asterisco. Também vale ressaltar, pessoal, que os números naturais possuem outra característica muito importante. Todo número possui apenas um sucessor, e esse sucessor ele é obtido com o acréscimo de 1, ou seja, o sucessor de 0 é 1, o de 1 é 2, o de 100 é 101, o de 9.999 é 10.000. Uma coisa interessante que se obtém daí é que entre o número e seu sucessor não existe nenhum outro número. Então, entre 0 e 1, no conjunto dos números naturais, você não vai encontrar mais nenhum número. Entre 1 e 2, no conjunto dos números naturais, você não vai encontrar nenhum número. Entre 10.000 e 10.001, no conjunto dos números naturais, você não vai encontrar nenhum número. De que é diferente, por exemplo, de entre 1 e 5, você encontra números entre 1 e 5. Você tem o 2, o 3 e o 4. Mas entre 1 e 2, como um é sucessor do outro, como 2 é sucessor de 1, então você não vai obter esse número ali entre eles. E como todos os números têm sucessor, seria natural pensar que todos os números têm antecessor. Porém, não é verdade, haja visto que o zero não tem antecessor, o zero é o que começa. O conjunto dos números naturais ele é infinito, porém por um dos lados ele é limitado, porque o zero ou 1, dependendo da corrente, mas vamos usar como referência o zero, ele é o menor valor. O menor número natural a gente não tem o maior número natural, mas o menor é zero. Então a gente não tem um antecessor de zero. O sucessor a gente tem, o sucessor de zero é 1. Mas o antecessor não tem um número natural menor que zero. Então, todo número exceto o zero vai ter antecessor. O antecessor de 1 é 0, o de 2 é 1, o de 10.000 é 9.999. E assim sucessivamente como o sucessor. Outra coisa interessante sobre esse conjunto são os subconjuntos que aparecem ali. Apesar de não termos falado ainda sobre a ideia de subconjuntos, podemos explorar um pouco sobre, falando desses exemplos, que são o conjunto dos números pares e dos números ímpares. Os números pares, 0, 2, 4, 6, 8 e todos os outros números que terminarem com esse, né, 10, 12. E os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9 e todos os números que terminarem com esses também. Esses conjuntos é fácil perceber que eles estão nos naturais, porque todos os elementos dele também estão nos naturais. O conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5.
e assim sucessivamente. O dos números pares é 0, 2, 4. Não tem ali entre o 0 e o 2, não tem o 1. Mas eu vou ter ali sempre os números que estão lá, também estão os naturais e com ímpares da mesma forma. Então ali pode ser também o primeiro contato que você tenha com subconjuntos. E até uma coisa que você já conhecia, questão de números ímpares e números pares. Até porque todo mundo aqui já disputou um biscoito no ímpar par, né? Outro ponto assim que pode ser falado é sobre a orientação desses números. Quem é maior que quem? Bem, quando nós dizemos que zero é o menor número natural, então é porque qualquer outro número natural que não seja zero é maior que zero. 1 é maior que zero. Porém, 2 é maior que zero. E 2 é maior que 1? Sim, porque todo sucessor é maior que seu antecessor. Todo número é maior que seu antecessor. Todo número é menor que seu sucessor. Então 2 tem como antecessor 1, ou seja, 2 é maior que 1. E 1 tem como sucessor 2, ou seja, 1 é menor que 2. Se nós pegarmos a reta numérica dos números naturais, vale ressaltar que essa reta ela é um pouco inespecífica. Porque se temos apenas números naturais, não formamos uma reta, mas isso é assunto para outro balaio. Mas se pegarmos essa reta, podemos pensar que quanto mais à direita de zero, maior o número é. Quanto mais afastado do zero, já que estamos aqui só com os números naturais, esse número é. Então, quanto mais longe ele for indo, quanto mais à direita ele for indo, maior ele vai ficando, maiores proporções ele vai tomando. Então, sabendo disso, podemos dizer que 5 é maior que 2, pois 5 está mais afastado do zero do que o 2. Podemos dizer que 10 é maior que 7, porque 10 está mais afastado do zero do que 7. Ou então podemos pensar por outro lado. O sucessor de 7 é 8, e o sucessor de 8 já é maior que 7. O sucessor de 8 é 9. 9 é maior que 8. E 8 é maior que 7. E assim nós sabemos que 9 é maior que 7. O sucessor de 9 é 10. 10 é maior que 9. Que é maior que 8. Que é maior que 7. Então, por aí também podemos tirar uma orientação para esses números. De certa forma, esse método que eu falei ele é bom, porque você vai entender, mas é muito trabalhoso. Porque vai pegar 5.300 é maior que é maior ou menor que 3.400.000. É assim, você consegue ver imediatamente. O número tem bem mais casas decimais. E é uma coisa que o nosso sistema decimal facilitou bastante no quesito de conjuntos numéricos. Nós pegamos números grandes e avaliamos ali as casas decimais e podemos fazer isso, uma avaliação. Esse número é maior que esse, olha essa casa decimal aqui, ó, que a gente tem a quinta ordem maior do que a quinta ordem desse número aqui, logo esse número é maior. Se a gente pegar números muito grandes, como 5.324.432 e o outro 3.500.000, nós não precisamos analisar casa a casa, nós começamos pela casa de maior ordem. Se uma já é maior que a outra, passou. Agora, se elas fossem iguais a uma casa, a gente olharia a outra casa maior, por exemplo, 10.532 e 10.342. A ordem maior seria igual nos dois. Porém, quando a gente vai para a segunda maior ordem, um é maior que o outro, então aí já podemos fazer essa ordenança. É bem parecido com o que aconteceria quando a gente vai ordenar números decimais, certo? Então, basicamente, é isso quando se trata de ordenação de números naturais. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me buscar no privado. Façam a atividade, vejam a aula quantas vezes forem necessárias, leiam o seu livro e podem vir tirar dúvida comigo que não tem problema. Até a próxima.